Pensar na experiência cristã como uma jornada é fundamental, pois ao mesmo tempo que essa compreensão nos faz entender que nós temos um destino a alcançar, nos alerta que a nossa jornada é repleta de perigos que podem nos desviar do nosso propósito de vida. E o problema é que nem toda ameaça se apresenta de forma perceptível e às vezes surge de maneira camuflada. Por isso, para não sermos surpreendidos, seduzidos pelo mal maquiado de bem, precisamos de discernimento. E o texto indicado nos ajuda a pensar sobre isso. Jesus, a caminho de Cesareia de Filipe, conversa com seus discípulos acerca de sua identidade. Os discípulos falam sobre os comentários do povo acerca dele. E diante de um questionamento direto de Jesus, Pedro responde prontamente: Tu és o Cristo. Apesar de uma resposta aparentemente satisfatória, Jesus pede que os discípulos se mantenham em silêncio acerca dessa identidade, pois na verdade Jesus sabe da limitação na resposta e no entendimento de Pedro. Frente à pluralidade de expectativas e interpretações acerca do Messias, Jesus coloca para os seus discípulos sua autocompreensão. Ele é de fato o Messias, mas em seu caminho encontrará sofrimento, rejeição e até mesmo a morte. E essa perspectiva de Jesus causa uma grande indignação em Pedro, que o chama à parte e o repreende. A resposta de Jesus ela é muito interessante. Jesus também repreende a Pedro e diz: arreda, Satanás. Pedro é alguém que gosta de Jesus, lhe deseja coisas boas e não lhe quer mal. E ainda, Pedro não está possesso ou tem a mente controlada por um espírito imundo. Mas mesmo assim, Jesus identifica aspectos satânicos na proposta de Pedro. Mas por que Jesus chama Pedro de Satanás e o repreende? O grande problema é que Pedro está em oposição ao reino de Deus. Não porque se associa conscientemente ao inferno, mas porque está agindo simplesmente numa lógica humana. Versículo 33. Arreda, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Para Pedro, a cruz é um escândalo, e ela certamente não deve fazer parte do caminho de Jesus. Pedro segue a expectativa messiânica equivocada de sua época e tenta tirar Jesus desse caminho que passe pelo sofrimento. Pedro propõe a Jesus um novo itinerário, um que não passe pela cruz, mas pelo trono. Por isso Pedro é Satanás, porque ele faz uma proposta sedutora, agradável aos olhos e aos ouvidos, mas que na verdade não representa a vontade de Deus, mas a vontade dos homens. E Jesus percebe o mal disfarçado de bem na proposta e nas palavras de Pedro, e por isso consegue se manter firme no seu caminho para a cruz. Jesus então ensina e enfatiza que o sucesso do segmento e da jornada depende necessariamente de dois passos: negar a si mesmo e tomar a cruz. Ou seja, abandonar a perspectiva humana e assumir a do céu, a do Evangelho. Esse texto nos alerta que devemos ter claramente estabelecido em nosso coração a identidade e a perspectiva do reino. A identidade de Jesus é a perspectiva do reino. Caso contrário, não teremos discernimento suficiente para perceber e rejeitar as propostas satânicas que nos serão apresentadas diariamente. Mesmo que sejam propostas aparentemente boas, feitas por pessoas que nos amam e que querem o nosso bem. Portanto, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, para que assim você tenha discernimento para segui-lo e completar a sua jornada. Que Deus te abençoe e a gente se vê no caminho.